Olá, peregrino! Seja muito bem-vindo ao canal Cristão Criativo e no vídeo de hoje nós vamos ver a quinta aula do programa de discipulado Cristianismo Essencial. E o tema da aula de hoje é o pecado. Não sai daí que a gente se vê depois da vinheta. É muito bom ter você aqui conosco, acompanhando todas essas aulas do programa de discipulado, para que você possa trabalhar, aplicar aí com o seu grupo, com a sua igreja. E o tema da aula de hoje é importantíssimo, o pecado. Afinal de contas, para a gente entender a nossa condição de pecadores, nós temos que entender o que é o pecado. E é por isso que essa aula é tão importante, é por isso que ela está no começo logo do nosso programa, porque todo o resto só se desenrola após a gente entender a nossa condição de pecado. Então, essa aula é muito importante, pega todo o conteúdo aí, assiste esse vídeo até o final, para que você possa entender melhor como você pode ministrar essa aula com o seu grupo, com a sua igreja. Não se esquece, aqui embaixo na descrição tem um link para você baixar todo o material dessa aula, o plano de aula, os slides, as dinâmicas, está tudo aqui. Você clica no link e você pode baixar todo esse material gratuitamente. Também quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixe já o seu like nesse vídeo e ativa as notificações para você receber ali o alerta sempre que tiver vídeo novo, para você continuar acompanhando então esse programa que você vai aplicar junto à sua igreja, tá bom? Então vamos para o conteúdo. Bom, então aqui na pasta, quando você clicar no link que está na descrição, você vai ser direcionado para uma pasta no Drive que vai ter esses 3 arquivos. Um arquivo no Word, que é o plano de aula, um arquivo no PowerPoint, que são os slides, e um arquivo também no Word, que é a dinâmica de passo ou repassa que você vai fazer no final da aula, no momento de mão na massa. Ok? Então, vamos aqui para a aula. Aqui o plano de aula, aula 5, o pecado. Aqui os slides, ok? Então você começa com as boas-vindas, com acolhimento, com amor. Depois reúne ali o grupo para fazer uma oração inicial. Se você tiver um momento de louvor, a gente indica então esse louvor aqui do Eli Soares, Me Ajude a Melhorar. Ele é um louvor que está relacionado a pecado. Ok? E aí você vem então para a dinâmica. O nome da dinâmica é Acerte o Alvo. Como que é essa dinâmica então? Você vai pedir para cada aluno pegar uma folha de papel. Você pode entregar uma folha de papel para cada. E aí você vai pedir que eles dividam essa folha de papel em 4 partes. Depois que eles dividirem, recortarem ali as 4 partes, eles devem fazer uma bolinha de papel com cada parte daquela. Então, cada aluno ali, cada pessoa vai ter 4 bolinhas de papel. Aí você vai pedir que eles peguem um recipiente, ou você coloca ali um recipiente, pode ser a lixeira mesmo, e você chama um primeiro aluno, você coloca a 5 passos de distância dele. E aí você pede que ele jogue as bolinhas na lixeira, no recipiente, né? E aí você faz ali, se tiver um quadro, você faz um quadro, coloca o nome dos alunos e vai marcando, né, os pontos. Cada vez que acertar, o aluno ganha um ponto. Então, você vai chamando um por um dos alunos. Aí o aluno vai acertar 4, outro vai acertar 3, enfim. Você vai fazendo ali as anotações e no final chama todos, né, e vai ver ali quem foi que teve mais pontos, quem foi que ganhou. E aí você pode dar um brindezinho, um chocolate para os 3 primeiros, alguma coisa assim. Mas no fim, o mais importante é a reflexão. Qual é a reflexão? Nem sempre é fácil acertar um alvo. E mesmo que esse alvo não esteja tão longe assim, é como a gente colocou um alvo a 5 passos. Então, quando a gente vai falar de pecado, a gente vai falar de errar o alvo todas as vezes. Então, se errar o alvo algumas vezes já é ruim, já nos deixa para baixo, imagina errar o alvo todas as vezes. Essa vai ser a dinâmica, então. Depois da dinâmica, você vem para o momento de Time to Talk. Time to Talk, lembrando, é aquele momento em que vocês vão falar sobre
o vídeo da semana que foi enviado aí na sala de aula invertida. Lembrando, 5 dias antes, você vai enviar esse vídeo para os seus alunos. O vídeo está aqui, tá? Tá aqui o link desse vídeo, o vídeo Prazer, Eu Sou o Pecado, do Ministério Yeshua. Então, você vai mandar esse vídeo, pode mandar o link para os seus alunos 5 dias antes da sua aula. E aí, no dia da aula, vai chegar esse momento de Time to Talk, eles já vão trazer anotações, dúvidas, e vocês vão ter um tempo ali, 5 minutos, para conversar sobre o que eles entenderam desse vídeo, quais são as dúvidas, e aí vocês fazem um momento de conversa. Bom, e aí agora você vai entrar de fato, então, no momento da aula, né? Na introdução, então, você vai ler junto com os alunos Gênesis capítulo 3, o capítulo inteiro. Mas o interessante aqui é que você leia como se realmente estivesse contando a história. Porque é a história ali do pecado original, ok? E aí vem para o texto-chave, então, dessa aula, João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E aí vem para, então, o primeiro tópico. Pecado, o que é e como surgiu, né? Então, a palavra pecado, se ela for traduzida ao pé da letra, ali no hebraico e no grego, ela significa errar o alvo ou falha em atingir a marca. Porque é exatamente isso que acontece. Errar o alvo acontece, quando se erra o alvo, acontece um desvio no caminho correto, né? Mas na definição mais teológica, vamos dizer assim, de pecado, é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude ou seja em natureza. Essa definição é do Wayne Grudem, está lá na Teologia Sistemática, no livro dele. Então, o pecado não é só uma coisa que a pessoa faz de errado. O pecado é algo cometido contra o próprio Deus. E é por isso que ele é tão perigoso e tão destrutivo, porque ele é feito contra Deus. A lei moral de Deus, ela se refere a tudo que é certo, bom e perfeito. Qualquer coisa que não se conformar a isso é pecado. Então, há 3 formas de se cometer pecado. Pecado por ato, por atitude e por natureza. Então, por ato é o que se faz externamente, né, que se pode ver fazendo. Então, é roubar, mentir, matar, fofocar, fazer sexo fora do casamento, se masturbar. Qualquer desses atos cometidos externamente, eles são pecados e eles ofendem a Deus diretamente. Pecar também pode ser uma atitude, e aí é mais interior, é uma disposição interior, é uma vontade, ou seja, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar as coisas do próximo, ter inveja, ter pensamentos impuros, ódio, ganância e por aí vai. E há também o pecado por natureza, e esse é o principal, é a nossa condição, a condição de todo ser humano, pecador por natureza. O ser humano já nasce pecador. O homem, ele não é pecador a partir do momento que ele peca. O homem já nasce pecador e por isso ele peca. O homem, até dormindo, sem fazer nada, ele está em pecado. Por quê? Porque isso está na natureza. É por isso que o homem está debaixo da ira de Deus. Isso é uma coisa que a gente vai ver na aula de depravação total. Bom, e aí vem a pergunta: onde surgiu o pecado? Aí você pode jogar isso para os seus alunos. O que vocês acham? Onde surgiu o pecado? E aí deixa eu ver o que eles vão responder. E aí surge muitas das vezes as pessoas dizem: foi Deus que criou o pecado. Já que Deus sabe tudo, foi Deus que criou o pecado. Não. Deus não criou o pecado. Como está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Deus é completamente santo, reto e justo. E por ele ser assim, ele não tem qualquer condição de ter criado o pecado. Porque tudo que é pecado, tudo que é errado, ele é afastado da presença de Deus. Foi exatamente o que aconteceu lá no Éden.
quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso, ou seja, eles são afastados da presença de Deus. Então, de onde surgiu o pecado? O pecado surgiu no mundo dos anjos. Foi lá onde Satanás e seus anjos pecaram pela primeira vez e eles foram expulsos da presença de Deus. A mesma coisa aconteceu lá em Gênesis 3 com Adão e Eva. Então, a partir daquele momento, todos os seres humanos que nascem pecadores. Aí você vem aqui para a aplicação. Como vimos na história revelada lá em Gênesis 3, o pecado ele é como um simbionte. Eu costumo fazer analogia com o Venom, que é o inimigo do Homem-Aranha. Então, o simbionte ele é uma espécie que ele precisa se unir a outra espécie. E aí ele se junta e eles começam a viver juntos, mas o simbionte controla a outra espécie, né? Então ele se entranha ali naquela espécie que ele começou a se unir e ele toma conta daquela espécie agora que é escravizada por ele. A mesma coisa é o pecado. O pecado é como um simbionte. Ele se juntou ao ser humano e agora o ser humano não consegue mais tirar ele dentro de si. O ser humano passa a ser um hospedeiro. O pecado, ele toma conta, ele controla o corpo, a mente, o coração, as vontades do ser humano. E o pior é que a pessoa escravizada pelo pecado, ela não consegue perceber que ela está vivendo como uma escrava. Ela acha que ela é livre, que tudo que ela está fazendo é por vontade própria, que ela tem toda a liberdade para fazer o que quiser. Mas não é verdade. O pecado, o simbionte está controlando ela, está cegando ela para que ela não veja que ela está escravizada. E aí o pecado vai afastando a pessoa cada vez mais de Deus. Por isso, nós devemos levar muito a sério o pecado. O pecado não é só uma regra que foi quebrada, não é só um mandamento que não foi obedecido. O pecado é algo muito sério, é real, é poderoso. E se nós vacilarmos, ele toma conta da nossa vida e ele nos distancia cada vez mais de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. E aí vem para o alerta: o pecado é uma ofensa a Deus. Aí você vem para o segundo tópico, então, quais são os tipos de pecado? E é interessante você colocar para os seus alunos, não existe uma lista detalhada completa de quais são todos os pecados, mas na Bíblia existem várias listas de pecados. E os teólogos entendem, os estudiosos, que essas listas elas não são exaustivas, né? Elas não contêm todos os pecados. Ela lista ali alguns pecados principais, mas existem muitos outros que a gente pode considerar pecado. É só dar uma olhada, analisar se aquilo que está sendo feito não está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, é pecado, né? Então, existem algumas listas aqui que eu vou deixar aqui. Vou ler só algumas aqui. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com estas. E aí nas outras listas vem coisas parecidas, tem coisas novas também. E aí vão ter aqui várias listas que eu coloquei, né? E para a aplicação tem esse quadro aqui que você pode trabalhar lá junto com os seus alunos. Então, os pecados de acordo com os temas, digamos assim. Então, pecados de sexualidade, imoralidade, impureza, ações indecentes, adultério, homossexualidade. Pecados relacionados à idolatria, né? Falsos deuses, ídolos, feitiçaria, ódio de Deus. Pecado contra o próximo, e aí tem vários aqui. Pecados de maus desejos, pecados de excessos. Então, aqui eu deixo essa lista, e aí você pede para os alunos tirarem foto ou anotarem. Vocês podem falar um pouco sobre isso, você pode aqui perguntar para eles, né, quais desses pecados aqui eles se identificam mais, né, quais eles têm mais dificuldade de se libertar, de fugir, de lutar contra.
Então é um momento de deles entenderem, deixa esse quadro aqui um tempo, para eles olharem, para eles assimilarem aqui, que tudo isso que está aqui é pecado, e aí isso começar a entrar na mente deles. E aí, por último, o alerta desse tópico, então cuidado com todos os tipos de pecado, ok? Aí você vem para o terceiro tópico, existe pecadinho e pecadão. E aí tem duas coisas, culpa e consequência, que você vai falar com eles aqui. Culpa. Primeiramente, é certo que todo pecado, não importa se ele é mais grave ou menos grave, ele é uma ofensa contra Deus. Então, para Deus, basta o homem pecar uma vez em um único pecado e ele já está condenado. É isso que a Bíblia diz. Ela diz aqui, ó, Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se um transgressor da lei. Portanto, em termos de culpa, perante Deus, todos os pecados são iguais. Qualquer pecado vai levar o homem para ser condenado. Então, em relação à culpa, não existe pecado mais grave ou pecado menos grave. Todos os pecados vão levar o homem a ser condenado. Porém, com relação a consequências dos pecados, aí sim a gente pode dizer que existe uma diferença entre pecados mais graves e menos graves. Isso a Bíblia fala lá em João capítulo 19, versículo 11. Jesus vai falar: não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, existe pecado maior e existe pecado menor, mas isso é em relação à consequência, tá? Em relação à consequência. Então, os pecados que são cometidos de forma desafiadora, ou seja, a pessoa tem consciência de que ela está cometendo aquele pecado, ela não se arrepende, ela quer fazer aquilo e ela faz repetidas vezes, esses pecados são mais graves. Por quê? Porque ela está afrontando a Deus diretamente, mesmo tendo a consciência de que está errado. Já os pecados cometidos por ignorância, ou seja, a pessoa não tem intenção de pecar, né, de ofender a Deus, ele tem uma gravidade mais leve. Ele não deixa de ser pecado, a pessoa continua sendo culpada, continua tendo consequência e continua sendo punida por aquele pecado. Mas ele é mais leve. É fácil a gente compreender isso, aí você já vem aqui para a aplicação. É fácil a gente compreender isso. Tem um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Cobiçar o iPhone do amigo é um pecado diante de Deus. Se a cobiça me levar a roubar o iPhone do amigo, então é um pecado mais grave. Se o meu amigo me olhar roubando o iPhone dele, brigar comigo e eu der uma facada nele, o pecado é mais grave ainda. E se ele morrer, aí ferrou de vez, né? Então existem graus de gravidades com relação a consequências dos pecados, tá? Diante de Deus não existe pecadinho e pecadão, porque todos os pecados ofendem a Deus e levam o homem à condenação. Mas existem graus de pecados com relação a consequências, tá? E existe um pecado, que é o pecado mais sério de todos, que é o pecado imperdoável, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, e também em Marcos capítulo 3, versículo 29, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o que vai dizer o texto. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa terra, nem nesta era, nem na que há de vir. E muito já tem se falado sobre isso, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e o entendimento mais correto que se encontra hoje, da maioria dos estudiosos, é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar e caluniar de forma maldosa e de propósito a obra do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo e de atribuir essa obra a Satanás. Foi exatamente o que aconteceu nesse texto que está aqui em seguida,
onde os fariseus acusam Jesus de fazer milagres com o poder de Satanás. Né? Então, eles estão vendo Jesus cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Eles não reconhecem, eles rejeitam a obra do Espírito Santo na pessoa de Jesus, e eles ainda dizem que Jesus está fazendo aquilo porque ele está sendo conduzido por Satanás. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude do homem contra Deus, que sabe que Jesus é Deus, que sabe que o Espírito Santo é Deus, que viu a obra de Jesus acontecendo, mas mesmo assim o rejeita, o afronta com mentiras e coloca o mérito daquela obra em Satanás, e não se arrepende e não tem medo. Esse é o principal, o único pecado imperdoável. E aí vem para o alerta, então, do último ponto: todo pecado é pecado. Não importa se é maior, se é menor, se a consequência é mais grave ou não, todo pecado, é uma ofensa contra Deus e vai levar o homem à condenação. Ok? E na conclusão, então, você vai falar mais uma vez sobre essa condição de pecado. Né? Estamos em uma guerra. A principal coisa que nós precisamos conhecer numa guerra não são as nossas armas, não são os nossos aliados, mas são os nossos inimigos. A gente tem que conhecer os inimigos para que a gente esteja preparado contra eles, para saber como lutar contra eles e como vencê-los. Então, nessa vida, o nosso maior inimigo é o pecado, porque é ele que nos afasta de Deus. Se não fosse pelo pecado, nós estaríamos desfrutando da glória de Deus, estaríamos vivendo como Adão e Eva antes de pecar, estaríamos vivendo na presença de Deus. Não existiria sofrimento, não existiria doença, não existiria morte, mas o pecado contaminou a raça humana, ele nos afasta de Deus. Então, nós precisamos entender que o pecado é muito perigoso porque ofende diretamente a Deus e nos afasta de Deus. Então o pecado é um simbionte que toma conta do nosso ser, que controla a nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossas vontades. Ele não deixa que nós nos aproximemos de Deus. Também entendemos que existem tipos de pecado em várias categorias da nossa vida. Existem tipos de pecado. Nós precisamos conhecer quais são esses tipos de pecados para que nós não caiamos nessas armadilhas. Então, também entendemos que todo pecado é pecado, seja menor, seja maior, seja mais grave, seja menos grave, todo pecado é pecado e ele condena o homem. Qualquer pecado condena um homem. Mas finalizamos com uma boa notícia. Esse inimigo já foi vencido. O nosso herói, o nosso Salvador, ele desceu do céu e ele esmagou a cabeça da serpente. Ele carregou esses nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E por causa dele agora, nós podemos ser reconciliados com Deus. Não estamos mais afastados do Pai. O pecado não nos escraviza mais, porque Cristo agora nos liberta. Liberta nossa mente, nosso coração, nossas vontades. Ele tira o simbionte de nós e agora ele nos dá uma nova vida. Ele nos conduz com seu Espírito Santo para nos afastarmos do pecado e para vivermos para a glória dele. Essa é a boa notícia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ok? Então você finaliza então a exposição do conteúdo e aí vem para a mão na massa. Mão na massa dessa aula é um passo a repassa. Vou mostrar para você aqui o material, tá aqui o passo ou repassa, tá? São 7 perguntas. 7 perguntas. Então você vai separar os alunos em 2 equipes, né? E aí vai colocar as 2 equipes ali de frente e eles vão tirar para ímpar para ver quem começa, tá? Então, digamos que a equipe 1 vai começar, você faz a pergunta para a equipe 1. A equipe 1 vai decidir se ela responde ou se ela passa. Se ela responder, ela ganha 10 pontos. Se ela passar, a equipe adversária tem agora a opção de responder.
Se ela responder, ela ganha 5 pontos. Mas se ela não quiser responder, ela pode repassar. E aí devolve a pergunta para a equipe 1. E a equipe 1 agora tem a chance de ou responder ou pagar uma prenda. Se ela responder, ela ganha 5 pontos. Se ela decidir pagar a prenda, aí ela vai para a prenda. Se ela pagar a prenda, ela ganha 1 ponto só, tá? Quem vai decidir que prenda é essa é a equipe adversária, ok? Vence a equipe que fizer mais pontos no final. Então tem aqui as perguntas, né? No hebraico e grego, que significa a palavra pecado, porque pecado é tão perigoso e destrutivo, enfim. Tem 7 perguntas, você vai fazer, é uma dinâmica, né? Uma atividade muito legal, muito divertida, mas principalmente ela vai trazer aqui as respostas e você vai ver se eles conseguiram entender, compreender, assimilar o conteúdo, tá? Porque tá tudo aqui de acordo com a aula. Então, finalizado aqui o Mão na Massa, você vai para o momento aí de discussão do aprendizado, em que você chama todos eles para que eles falem um pouco sobre o que aprenderam. É um momento também de você analisar, né, como foi a assimilação por parte deles. Por último, você entrega a devocional da semana para que eles tenham aí sua leitura bíblica diária durante a próxima semana. Ok? Essa então foi a 5ª aula sobre pecado, aula importantíssima, que agora ela dá o pontapé inicial para a gente entrar nas doutrinas da graça. Antes de entrar nessas temáticas, é importante que os alunos entendam sobre a condição de pecado. E agora a gente entra, sim, nas doutrinas da graça a partir da próxima aula. Bom, então essa foi a nossa 5ª aula do programa Cristianismo Essencial, aula sobre pecado, importantíssima para o desenrolar de todo esse programa. Espero que agora você esteja muito mais preparado para ministrar essa aula junto com o seu grupo, com a sua célula, com a sua EBD, com os seus jovens, enfim, com quem você vai trabalhar, com a sua igreja. Não se esquece, o material está aqui na descrição, você vai lá na descrição, vai ter o link, você clica nesse link e você pode baixar todo o material. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like aí no vídeo e compartilha também o vídeo, compartilha todo esse programa aí com todas as pessoas que você acha que vai ser interessante para aplicar também nas suas igrejas. A gente se vê então no próximo vídeo. Deus abençoe muitão. Tchau, tchau.